Lembra quando a gente olhou para a linha da vida e tinha um pedacinho aqui no finalzinho da linha da vida que aparece uma pessoa? Você lembra disso? Hoje a gente vai esticar esse pedacinho, porque hoje a gente vai falar sobre pessoas. E a gente vai falar sobre 4 tipos de pessoas e mais um tipo de, enfim, que não se encaixa exatamente como uma pessoa. E a gente vai falar como que esses tipos de pessoas aconteceram ao longo de uma linha, que a gente vai chamar a linha da mão, porque é a linha do tempo para nós, para os humanos. Então essa é a linha do tempo sobre a qual a gente vai falar hoje. E ela é bem grandona, viu? Ela tem 2,5 metros para lá. E aqui, ó, tem uma indicação de qual lugar a gente está falando. O período Mesozoico é aquele dos dinossauros. Depois entra no Cenozoico. Então, o Mesozoico a gente não vai falar. O Cenozoico é aquele período que começou com os grandes mamíferos, com a megafauna. E a gente vai falar sobre esse finalzinho aqui do período Cenozoico, que se chama Quaternário, tá? Então, esse aqui é o Quaternário. Começa aqui, na verdade, eu pus um pouquinho antes. Começa aqui e vai até lá o final. Essa linha, ela na verdade começa com esse primeiro hominídeo aqui, que ele viveu durante todo esse período. Ele na verdade viveu antes disso, ele começou 3 milhões de anos atrás. Ele viveu mais ou menos até 1,5 milhão, 1 milhão e 200 mil anos atrás. E ele se chama, a gente deu o nome dele de Australopithecus. Austra quer dizer do sul, porque ele veio da África. Então, ele morou na África, e como a África fica no hemisfério sul, a maior parte da África fica no hemisfério sul do globo, então ele foi chamado de Australopithecus. Ele era um primata, e um primata assim como os gorilas, como os chimpanzés, e ele foi o nosso ancestral mais próximo. Então, eu tô falando do Australopithecus porque ele é o nosso último ancestral não humano. A partir daqui vai entrar um ancestral que vai ter um nome já, que vai ser considerado já um ser humano, da nossa família de humanos. Mas o Australopithecus, ele tinha uma coisa importante, que dá para ver por essa imagem aqui. Ele podia ficar de pé. Então, a gente ainda não tá falando de humanos, a gente tá falando de primatas, né? Mas era um primata que já podia ficar ereto, podia ficar de pé. Por que que isso é importante? Porque se as mãos não são mais usadas para andar, elas podem ser usadas para outras coisas. As mãos se tornam livres para fazer outra coisa. E se você pegar a sua mão, você vai ver que tem uma coisa importante sobre as nossas mãos. Elas têm um polegar que consegue tocar os outros dedos. Então, se você quiser esfregar os seus outros dedos, você vai ver que o seu polegar alcança todos eles. Sabe por que isso é importante? Porque você consegue fechar a mão e segurar, por exemplo, um lápis, um pincel. E isso te permite movimentos muito mais precisos. O Australopithecus já tinha essa capacidade. Aliás, na história de hoje, a gente vai falar de 3 dons, 3 dádivas que nos definem como humanos e que vão estar presentes ao longo da história que a gente vai contar de todos os humanos. As 3 dádivas, elas têm a ver com a mão, com a cabeça e com o coração. Então eu quero que vocês prestem atenção nessas 3 dádivas conforme a gente conta essa história e observem o quanto que elas são importantes para determinar a nossa história. Então aqui a gente está num período que a gente chama de Idade da Pedra. Idade da Pedra porque esses seres aqui, eles faziam instrumentos de pedra. Você veja, esse era um período que era perigoso, eu acho que deve ter sido muito perigoso
para esses seres que viveram aqui, especialmente os hominídeos que viveram aqui. Porque você percebe, os hominídeos, eles não tinham outras dádivas, como por exemplo, garras ou dentes grandes, eles também não eram muito ágeis para correr rápido. E haviam outros mamíferos e aves muito grandes e predadores muito fortes. Então, eles tiveram que aprender a usar os dons que eles tinham, né? E um dos dons tinha a ver com a mão. A mão que pode fabricar instrumentos para se defender ou para arranjar comida. E o outro dom que eles tiveram que usar foi o dom da cabeça, de conseguir ser mais esperto do que os outros animais. Então a gente falou do Australopithecus, mas agora a gente vai falar sobre esse outro personagem que aparece aqui, que se chama Homo habilis. Ele viveu daqui e até aqui. Então, se você olhar aqui na linha dos milhões de anos, de 2,4 milhões de anos atrás, mais ou menos, até 1,3 milhões de anos atrás. Ele viveu esse período de tempo aqui. E o Homo habilis, homo quer dizer que é da família dos humanos, já é um ser humano. E habilis é uma palavra latina que significa habilidoso. Então é o homem habilidoso. Então o homem habilidoso, e a gente vê aqui isso por essa figura aqui, por exemplo. Ele usava pedras para fazer instrumentos. Aqui também aparece ele pegando duas pedras e batendo uma na outra, talvez para afiar uma pedra. Então, essa é a característica do Homo habilis. O que será que ele comia, né? Aqui aparece ele usando pedras para furar ossos. Isso porque provavelmente ele comia o tutano do osso de animais, que é a medula óssea dos ossos de animais. E ele também comia, lógico, vegetais, frutas, sementes, né, grãos. Mas a gente se pergunta se ele caçava esses animais que ele comia. E a gente não tem muito indício disso. Ao que tudo indica, ele não conseguia caçar com muita frequência. Ele não tinha instrumentos capazes de caçar grandes animais. O Homo habilis também vivia na África. Que interessante, né? Quer dizer, na África. Hoje a gente chama isso de África, né? A gente deu o nome desse continente de África. E outro hominídeo, outro humano que viveu na África foi o Homo erectus. O Homo erectus, ele se originou da África, mas é interessante, ele começou a se espalhar a partir da África e a gente consegue observar fósseis de Homo erectus até em Java, aqui na Indonésia. Então, ele realmente se espalhou ao redor dessa parte do continente aqui. O Homo erectus, ele surgiu um pouco depois do Homo habilis e por um período de tempo eles viveram concomitante. Ele surgiu mais ou menos há 2 milhões de anos atrás, essa é um fóssil de Homo erectus, né, do crânio, e ele viveu por muito tempo mesmo. Ele viveu até quase o dia de hoje. Olha lá, ele viveu até uns 200 mil anos atrás, talvez 150 mil anos atrás. Então, o Homo erectus viveu durante muito tempo. Homo erectus, bom, Homo quer dizer que é um ser humano e erectus quer dizer que consegue ficar de pé, ereto, né? E o Homo erectus, bom, ele teve algumas habilidades a mais em relação ao Homo habilis, ele é melhor em muitas coisas. Ele era mais habilidoso que o Homo habilis, ele fazia instrumentos melhores, tanto que a gente percebe aqui, ó, que ele já conseguia usar tanto os instrumentos que ele fabricava, quanto a inteligência, a sagácia de formar grupos e de estratégia mesmo para caçar. E ele caçava muitos animais, tem indícios de que ele caçava animais muito grandes, da megafauna mesmo, da época. E tem mais uma coisa importantíssima sobre o Homo erectus, que aparece aqui e aparece nessa outra foto, que é o domínio do fogo. Ele aprendeu a fazer o fogo e a utilizar o fogo.
E vocês não imaginam o quanto que isso mudou, provocou uma profunda transformação da nossa vida a partir de então. Por que o fogo é tão importante? Vamos pensar. Bom, primeiro, o fogo permite uma proteção. Os animais têm medo do fogo e com toda razão, porque o fogo queima e mata, né? Então você saber fazer uma fogueira e utilizar o fogo te dá maior proteção dos grandes animais. Então isso já foi uma grande evolução assim em relação ao sentimento de proteção que eles podiam ter. E uma outra coisa do fogo é que o fogo permite cozinhar a comida. Até então, os nossos ancestrais comiam alimentos crus. Mas quando eles aprenderam a cozinhar, isso deu algumas vantagens. Por exemplo, uma das vantagens é tornar alguns alimentos muito duros mais moles. E isso facilita, por exemplo, a pessoa que já perdeu os dentes, porque naquela época não tinha dentista, poder comer alimentos mais moles, mesmo sem ter os dentes para mastigá-los e digeri-los melhor. Outra vantagem de cozinhar os alimentos é eliminar alguns germes dos alimentos e alguns parasitas que poderiam ser ingeridos junto com os alimentos. Quando você cozinha bem um alimento, você mata os parasitas e os germes. Então, isso provavelmente deu uma vida mais longa para esses humanos. A terceira grande revolução provocada pelo fogo é uma revolução talvez um pouco mais sutil e que talvez tenha acontecido ao longo de alguns milhões de anos. Mas o fogo, ele produz uma espécie de encantamento. Você já esteve em torno de uma fogueira, junto com algumas pessoas, alguns amigos, alguns familiares? Não produz uma sensação diferente? Parece que dá um odor diferente ao dia ou à noite, estar juntos em torno do fogo. Isso pode ter acontecido, esse fator encantamento do fogo, que pode ter inclusive gerado uma sementinha do que viria a ser uma adoração ao fogo, que pode ter sido uma semente de religiosidade também, né? Porque a gente verifica em muitas civilizações antigas divindades relacionadas ao fogo ou ao sol, que era visto naquela época como um grande fogo enorme. Bom, o Homo erectus viveu todo esse tempo aqui e a gente percebe alguns instrumentos muito interessantes que ele fez. Aqui é uma coleção que tem no museu de vários instrumentos de pedra pontudos, assim, fabricados pelos Homo erectus. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Essa imagem aqui são esculturas e pinturas em cavernas que mostram que o Homo erectus já tinha uma inteligência capaz de imaginar e representar. Isso aqui é arte. Então é interessante porque é uma faculdade que é inerentemente humana. A faculdade da arte, da representação e da criação da estética, né? A gente não só admira, porque os animais todos admiram a estética, mas nós criamos também. E aqui, ainda no Homo erectus, a gente tem essas duas imagens aqui que elas representam, a gente não sabe o que elas representam. Elas são inscrições aqui na pedra e aqui na concha, feitas por Homo erectus. E a gente não sabe se isso aqui era para ser um desenho artístico ou será que não era um início de representação da linguagem não verbal? Será que talvez isso aqui fosse um princípio da escrita? A gente não sabe, mas é interessante a pergunta, então eu deixei essas imagens aqui para vocês. E depois, lembra que eu falei que a gente ia falar sobre 4 seres humanos? A gente deixou um aqui, que a gente não vai falar sobre eles. E a gente vai deixar outro aqui, porque a gente agora vai falar do Homo neanderthalensis, que é esse aqui. Só que como o vídeo tá ficando muito longo, a gente vai deixar o resto da história para o próximo vídeo. Então aguardem cenas dos próximos capítulos.